de compartilhar a palavra de Deus com você, que está no Evangelho de João, no capítulo 3. E aí eu peço a sua gentileza de você ir abrindo e nós vamos ficando de pé. E louvado seja Jesus. Como o pastor Douglas disse, nós estamos chegando ao meio do ano e é incrível, né? A gente está vendo aí como as coisas vão tão rápido. Já vamos para o 6º mês do ano e para entrar no nosso verão tão esperado. Sou louvado seja o Senhor Jesus. Em João, capítulo 3, nós vamos ler o verso 15. O Evangelho de João. E o título dessa mensagem essa noite é Celebrando a Vida Eterna. Amém? Sou João 3, verso 15. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Vamos ler juntos o 16, 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa mais linda! Vamos ler o versículo 36, que é o último, só a primeira frase. 36, capítulo 3. 1, 2, 3. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Alguém aqui creu no Filho? Amém. Então você tem a vida eterna. Mas de sentar a gente só vai dizer para alguém, você tem a vida eterna. Ou você pode dizer, você já tem a vida eterna, ela é sua. E essa noite nós queremos celebrar a vida eterna nessa palavra. Vamos orar. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado mais uma vez pelo privilégio de celebrar as palavras de vida eterna e celebrar a vida eterna que o Senhor nos deu. Nós agradecemos nesse 25 de maio, nós celebramos nesse 25 de maio mais uma vez. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Pode sentar diante do Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. A vida eterna foi o que Jesus veio nos dar. Foi o que Jesus veio possibilitar e trazer para nós. Pense nisso. Vamos deixar o cortejo passar. Louvado seja o Senhor Jesus. Nós não servimos a Cristo por uma simples melhora em nossa vida terrena. Jesus não é um melhorador dessa vida. Nós servimos a Cristo pela promessa maior e mais abundante, a vida eterna. Isso é muito importante. Em João 10, 10, ele disse, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Quando ele fala essa vida com abundância, ele não está dizendo somente da qualidade de vida que nós podemos ter aqui na terra, mas quando ele fala vida com abundância, ele está falando de uma vida que não para, é uma vida que não tem fim. A abundância é tão grande que ela é uma vida eterna. Look, como criaturas passageiras que nós somos, tudo para nós acaba. O dia acaba, a semana acaba, a comida acaba, tudo acaba. A gente não tem muita noção do que é uma coisa eterna. Especialmente o bem mais precioso que nós temos, que é a vida em Cristo. Nós precisamos melhorar nossa mente essa noite. Nós precisamos sair da terra essa noite. Nós precisamos celebrar o maior dom que nós temos, que é uma coisa que a gente não tem nada eterno em nossa vida. A nossa roupa se desgasta, a casa tem que melhorar, tudo nosso tem que trocar, tem que melhorar, carro. Então a gente não tem um conceito de nada eterno. Nada em nós é eterno. A gente não sabe o que é isso. A gente não sabe o que é isso. Então, nós precisamos de uma revelação e uma ajuda do Espírito Santo para poder apreciar melhor esse maior dom, essa maior bênção que nós temos. Nós temos a vida eterna. Gente, não é uma pouca coisa o que nós temos aqui. Eu vou ler vários textos com você hoje à noite, e um deles que eu vou ler agora é 1 Coríntios capítulo 15, o verso 19,
onde o apóstolo Paulo fala as seguintes palavras. 1 Coríntios 15, 19, se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Se é só para essa vida que nós esperamos em Cristo. Jesus tem sido rebaixado a um melhorador dessa vida por muitos cristãos. Pela teologia da prosperidade e por várias outras teologias, onde as pessoas colocam toda a sua esperança numa vida aqui, numa bênção aqui. Veja que a maioria de nossas orações, a maioria delas, provavelmente 90 e tantos % delas, é só pelas coisas dessa terra. Que seja o nosso ministério, que seja o nosso propósito na terra, tudo isso vai terminar. O que quer que eu possa fazer para Deus na terra, o que é que eu possa ter influência nessa terra, o que quer que a minha vida possa alcançar o maior nível espiritual nessa terra, e daí? Tudo isso vai terminar. Nada disso representa o verdadeiro dom que Deus nos deu, a vida eterna. Essa noite, o Espírito Santo gostaria de nos tirar daqui. O Espírito Santo gostaria de nos tirar de Marlboro, nos tirar dos Estados Unidos, nos tirar do planeta, nos tirar da nossa vidinha presa em nossas caixinhas. Ele gostaria que nós entendêssemos e não rebaixássemos Jesus a um simples melhorador da nossa vida passageira. Jesus não é só isso. Não é só isso. Qualquer pessoa pode nos ajudar a melhorar essa vida. Nossa mãe nos ajuda. Nossa mãe, chamamos o nome dela até na hora de morrer. Né? Nossos pais, nossos amigos, nossos pastores, nossos líderes, o governo nos ajuda quando quer, nos atrapalha quando quer, mas tem coisas que nos ajudam a melhorar essa vida. A medicina nos ajuda, o dinheiro nos ajuda, ou como colocamos a esperança nesse tal que ele... A Bíblia mesmo diz que ele responde a tudo. É verdade, se você tiver muito, você resolve quase tudo. Mas Jesus não pode ser reduzido a isso. Quem é Jesus? O que ele veio fazer? O tempo todo, especialmente no Evangelho de João, é uma maravilha ouvir Jesus falar. Quantas vezes eu vim para que eles tenham a vida eterna. Em João 17, ele diz, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eles têm a vida eterna. Eu lhes dei a vida eterna. Jesus não veio nos dar um ótimo verão, e o resto se vira. O melhor verão foi aquele que eu já te dei. Não, Jesus não veio nos dar uma ótima infância, e o resto você se vira. Não, Jesus não veio nos dar uma fase boa em nossa vida. Jesus não veio nos dar uma vida boa até os 99 anos. Nada disso. Jesus veio nos dar a vida eterna. Come on, church. Eu proclamo pelo Espírito de Deus, eu profetizo pelo Espírito de Deus, eu reclamo agora no mundo espiritual que venha uma revelação sobre nós, que os anjos do Senhor movam em nossa vida e o nosso coração seja movido para uma revelação. Alguém pede comigo, o Senhor me revela o dom da vida eterna. Pois essas são as palavras de vida que nós vamos meditar nessa noite. Nós precisamos realinhar a nossa perspectiva com a nossa perspectiva cristã. Primeiro, que Deus não prometeu resolver os nossos problemas. Eu queria que você realmente pensasse nisso aqui. Pense nisso aqui. Nós somos os oradores. Ninguém ora mais. Quer dizer, tem pessoas que oram mais do que nós, eu acho. Mas nós oramos melhor. Porque nós oramos por Deus verdadeiro. Nós oramos com a fé em Jesus. Pode ser pequenininha, mas está na pessoa certa. Então, nós oramos melhor. Mas as nossas orações são muito presas em nós. São muito presas no que está acontecendo aqui, agora, e na semana passada foi ruim, eu quero uma semana melhor. É assim ou não é? E daí, a gente fica presinho aqui, na semana que passou, na que está aqui, no mês que vem, o ano que vem, e não sai disso. E Jesus, oh my God, eu dei para eles, foi a vida eterna. Eles estão preocupados com hoje, estão preocupados com amanhã. E eu queria que eles olhassem para a vida eterna. Deus não prometeu resolver todos os nossos problemas, e aqui está a razão por quê. Porque Ele não nos prometeu a vida só para aqui. Se as promessas de Deus fossem para cá, aí a gente poderia ficar realmente fazendo campanha, porque não é para cá. Então eu quero o negócio aqui e agora. Jesus falou, não, eu não vou te dar as coisas aqui. Eu vou te dar as coisas lá em cima.
Por tabela, ele já está dizendo, se o que eu vou te dar é lá em cima, então não fica esperando muito daqui não. Não fica esperando muito daqui não. Aliás, deixa eu te falar, no mundo tereis aflições. Você acha que Deus quer que a gente tenha aflição? Não. Só que eu vou te falar outra coisa. Deus não anda chorando pelas coisas que nós andamos chorando. Está doendo meu pé. E daí? Isso aí é a vida passageira? Preocupado com o quê? Já vai passar. Está doendo isso, está doendo aquilo, não estou feliz. Mas e daí? Isso é uma vida passageira. Deus não está tão preocupado com o que nós estamos. Deus não está tão aflito com o que nós estamos, porque Ele até deixou alguns espinhos para nos furar. Falou, isso aí é só a graça, isso aí, a graça resolve isso aí. E você está lá orando, um Paulo da vida orando, resolve. E ele, não, isso aí já vai passar. Sabe como que Deus rebaixa as nossas preocupações aqui? Você já viu Deus demorar a responder? Demora onde? Nessa vida passageira. Isso é demora nada. Isso não é demora. Isso não é demora. Você está esperando a Deus em quantos anos? 25 anos. 25 o quê? 25 anos? Isso é nada. Isso é demora nada. Demora é uma eternidade. Sabe quando Deus olha para a nossa vida, Ele vê a perspectiva certa. Então, quando ele vê a gente gritando, esperneando e chantageando ele, você está aflito por quê mesmo? Essa coisa passageira que semana que vem vai estar melhor? Que daqui a 2 anos já não existe? Sabe como? A perspectiva tem que melhorar. E é lógico, eu estou pregando para mim, né? Deus vê a nossa vida num contexto muito mais elevado do que o que Ele chama de nossas leves e momentâneas tribulações. Eu quero perguntar pelo Espírito de Deus se há alguém aqui que quer ter uma perspectiva eterna. Ou se nós vamos ficar presos nesse aqui e agora, querendo, sabe? Não está conseguindo ver um palmo na frente do nariz, só aqui. Eu quero ler 2 Coríntios. Capítulo 4, 16 a 18. Olha que texto maravilhoso. Eu tenho esse texto decorado desde que eu era adolescente. Desde que eu era jovem, eu tenho esse texto decorado. 2 Coríntios 4, 16 a 18. É um texto que você precisa conhecer ele, saber de cor, cada palavra. Porque ele melhora a perspectiva. Esse texto trabalha na perspectiva. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior esteja se consumindo, contudo o interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Eu amo as palavras que o Espírito Santo escolheu para falar de tribulação. Leve. Está pesado, Senhor. Eu falei, não, isso aí é leve. Deixa eu te dar um exemplo. E um dia desse eu estava orando isso para mim. Porque Jeremias passou uma aflição terrível, right? Jeremias, misericórdia. Que ministério, que aflição. E Jeremias está lá falando com o Senhor, reclamando. Deus! E Deus falou assim para Jeremias, Jeremias, você não está conseguindo correr com o pessoal que vai a pé? Imagina se você fosse correr com os que vão a cavalo. Um dia desse Deus falou isso para mim. Você não está conseguindo acompanhar os que estão indo a pé? Imagina com os que vão a cavalo. Você está reclamando de uma coisa passageira que é tão ruim e que realmente, eu não estou dizendo que as coisas não nos afligem, mas a nossa leve e momentânea tribulação, agora incrível, ela produz para nós cada vez mais, abundantemente. Olha as palavras, os superlativos que o Espírito Santo usa, produz para nós cada vez mais. Já estava bom, mas aí ele usa abundantemente. Um eterno peso de glória. A mensagem dessa noite é que Deus quer nos mostrar como Ele pegou uma pessoa passageira como nós, com experiências passageiras, para eternizar a nossa perspectiva. Escuta, a gente precisa sair dessa perspectiva de coisas passageiras, porque Deus decidiu eternizar a nossa vida. Todos os seus problemas que estão aí na sua cabeça agora, não tem nada a ver com a eternidade. Denuncio todos eles agora.
Nada, nenhum. Nenhum tem a ver com a eternidade. E você está tão abatido por causa disso. E Deus, vocês se abatem muito com o que é passageiro. Vocês ficam muito presos no que é passageiro. Eu chamei vocês para uma vida eterna. Pensa um pouquinho mais na vida eterna. E aí eu quero ler Romanos 8 e versículo 18, que fala praticamente a mesma coisa que Coríntios. Paulo falou em Coríntios praticamente a mesma coisa. Em Romanos 8, 18, ele diz assim: pois eu tenho para mim que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E aí ele vai, falando dessa grandeza do que está nos esperando. Escuta, o nosso olhar cristão tem que estar no prêmio final e maior. O prêmio final e maior de Jesus para nós não é uma semana melhor de vida, não é um ano melhor de vida que vem, não é um casamento melhor. O prêmio final melhor de Jesus para nós é a vida eterna. Ei, em Apocalipse 22, 5, ele diz assim: e reinarão pelos séculos dos séculos. Jesus está falando de uma coisa grande, de uma coisa digna, de uma coisa superior. Come on, church! Vamos sair dessa terra, por favor. Pelo menos um minutinho, vamos sair e valorizar a vida eterna. Eu quero falar algo. Ele decidiu eternizar aquilo que é passageiro. Então eu vou ler o Salmo 90, verso 10, porque ali está a idade que foi determinada, pelo menos a média. Salmo 90, verso 10 diz: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, a medida deles é canseira e enfado, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Se alguém não sabia que você tinha asa, daqui. Todos nós voamos sem asas. Passou. Passou. Gente, é incrível. A fugacidade, eu não quero falar palavras difíceis, você sabe que eu não sou, mas eu precisava da palavra para explicar o que é a vida passageira. É uma coisa fugaz. Passa rápido, assim, ó, fugacidade. Da nossa vida, Deus pegou essa vida tão rapidinha, tão passageira, e eternizou. Escuta. Pelo Espírito de Deus, eu ordeno ao teu espírito, escuta. Abre o teu espírito, abre o teu ouvido essa noite. Abre o teu ouvido para as palavras de vida eterna. Sai da mediocridade, dessa vida passageira que você está preso, preocupado, aflito, ansioso, amarrado. Tudo por causa da vida passageira. Quando Deus está dizendo, eu criei, te dei a vida eterna. Eu quero que você saia dessa coisa. 80 anos de vida, 90, e ela passa tão rapidamente. A vida é como uma luz que foi acesa, uma vela que foi acesa, e ela já está se apagando. Acabou de ser acendida e já está quase se apagando. Vamos checar rapidamente o poema. Gente, alguém já viu a Bíblia falar da morte poeticamente? Eclesiastes 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que... não é que vem coisa boa, não. Antes que venham os maus dias. E chegam os anos em que venhas a dizer, não tenho neles prazer. Esses anos aqui não demora a chegar. Não demora. Tá? Você está com 30, 40, 50, 60, 70. Aí você diz, peraí, já chegou? Já chegou? Antes que venham os anos em que você... Aí acontece isso aqui. Antes que se escureça o sol e a luz. Sabe por quê? A visão já está ruim, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, tipo assim, onde a luz foi embora, antes de tremerem os guardas da casa. Sabe quem são os guardas da casa? Os braços. Sabe quando, o velhinho já não segura o corpo, ele não defende mais o corpo, porque os guardas da casa estão, antes de se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Como que a Bíblia fala tão poeticamente dessa decadência nossa? Parece tão bonito isso aqui, não tem nada de belo nisso. É apenas uma forma delicada de falar, ei, você está morrendo.
antes que as portas da rua se fechem e for baixo o ruído da moedura, e não levantarmos a voz das aves, dormir até 10 da manhã, agora só dorme até as 4, não consegue mais dormir. E todas as filhas da música ficarem abatidas, como também quando temerem o que é alto e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, branquinho, e o gafanhoto for um peso, e falhar o desejo, porque o homem vai à sua casa. Peraí, o homem vai para a sua casa eterna. Peraí, mas ele não é tão passageiro? Sim, ele é passageiro, mas ele está indo para a sua casa eterna. Come on, church. Come on. Alguém diz aí onde você está. Eu estou indo para a minha casa eterna. Ei, que roupa você está levando? Que roupa você está vestido? Que preparo você está fazendo para ir para a sua casa eterna? Você está indo para a sua casa eterna. Essa vida aqui é só uma passadinha no shopping, é só uma passadinha ali na feira, é só uma passadinha ali na rua. Nós estamos indo para a nossa casa eterna. O que você está fazendo, preparado para levar para a sua casa eterna? Ou só está preocupado com a vida aqui? Tem gente que só está preocupado com a semana que vem. Aliás, tem gente que só está preocupado com a segunda-feira. Ih, amanhã é segunda de novo. Come on, church. Versículo 6. Para mim, um dos mais fortes, assim, um dos versículos mais poéticos desse texto é o versículo 6. Antes que se rompa a cadeia de prata, ou se quebre o copo de ouro, ou se despedace o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto à cisterna. Incrível, ele compara a nossa vida com uma corrente de prata, que se quebra, um copo de ouro, o coração que se despedaça, um vaso que tinha água e cai junto à fonte. E o pó volte para a terra como era, e o espírito volte para Deus que o deu. É nesse contexto da fugacidade da vida humana, passageira, que Deus nos deu uma coisa eterna. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23 até o 25. Abra esse texto, por favor. Perto do Apocalipse, nós vamos ficar nele. No meio dessa fugacidade, no meio dessa vida passageira que passa tão rápido, no meio dessa coisa que a gente nasce e floresce e já está secando. E aqui tem um poema e uma visão tão clara do que a gente realmente é. Primeira carta de Pedro, o capítulo 1, versículo 23. Tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Ei, eu quero falar algo aqui nessa noite. Antes de eu continuar esse texto em 1 Pedro 1, eu queria pedir que você passasse uma página da sua Bíblia. E aí você está em 1 Pedro capítulo 5. Um dos versículos mais lindos, que eu gosto de orar ele todo dia, e eu estava orando ele ontem à noite. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda graça, que vos chamou à sua glória eterna. Presta atenção, para aí. O Deus de toda graça me chamou para quê? Para uma glória eterna. Espera aí, mas eu vou passar, eu já vou morrer amanhã. Eu sou como uma flor, eu sou como uma árvore que nasceu e já está morrendo, mas Ele me chamou à sua glória eterna. Come on, church, esse é o nosso chamado. Nosso chamado não é para ser bonito, nosso chamado não é para ser famoso, nosso chamado não é para fazer isso. Gente, Deus nos chamou e o chamado foi: eu te chamei para viver eternamente na minha glória. Alguém tem que se alegrar com isso, alguém tem que enxergar isso. O chamado dessa vida passageira, desse que vai se tornar pó. Come on. É viver uma glória, porque o Deus de toda graça, que nos chamou à sua glória eterna, Ele vos há de confirmar, aperfeiçoar e fortificar e fundamentar. Então vamos voltar para o Pedro 1, 23. Uma das formas que Deus nos deu de nos eternizar foi nos gerar pela sua palavra. E aqui está dizendo o verso 23, renascido não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Hoje eu vou pedir para a Rebeca me ajudar. Eu quero que você tente falar, em 2, 3 palavras, a experiência que você teve, quando naquela visão, o sonho que você teve, as pessoas que
iam para o inferno, elas eram esquecidas, elas perdiam seu nome, como que era? Então, quando eu estava naquele elevador, eu subi, tá? Graças a Deus. Mas eu vi uma mulher no elevador também, e ela estava falando para algumas pessoas assim, aquelas pessoas que tinham nome perdiam o seu nome, né? Porque quando você nasce, o nome que você ganha é o nome que o Senhor deu para você, mas na hora que você vai para o inferno, você não é conhecido mais como filho de Deus, então seu nome é completamente esquecido e você não é mais filho de Deus, você é ninguém, você não é nada. Então, O sentimento que ela teve foi que a pessoa desaparece, right? Thank you. A pessoa desaparece, não existe mais lembrança do seu nome, ela não existe mais, mas é uma alma que está no inferno. No entanto, eu e você fomos chamados a uma glória eterna. Você sabe que uma das coisas que ele nos prometeu no Apocalipse foi nos dar um novo nome. Enquanto aqueles que estão descendo para o inferno perdem o nome, o pouco nome que tinha na terra, que não tinha nem significado nenhum, alguns eram até famosos na terra, mas lá eles perdem o nome, eles não são famosos lá, não tem um famoso no inferno. Todos perdem o nome, são esquecidos. Porém, eu e você vamos receber uma pedrinha branca com um novo nome, que ninguém sabe, a não ser, come on church, a não ser aquele que o recebe. Esse é o chamado de Deus para nós. Esse é o chamado, o Deus de toda graça, que nos chamou a sua glória passageira, não, a sua glória eterna. Eu não tenho tempo suficiente para celebrar a vida eterna aqui nessa vida. Hoje terminou o culto, todo mundo foi para casa. E eu não consigo sair daquela igreja, depois de tudo que Deus fez, sem dizer algumas palavras para Ele. E eu já ia descendo a escada, eu botei a pasta no banco de novo e voltei. Eu falei, eu tenho que te agradecer pelo que você fez hoje. A obra que você fez hoje aqui foi uma obra eterna. O que você fez hoje aqui foi incrível. É só um dia passageiro, o dia vai terminar daqui a pouquinho, vai ser esquecido no calendário, mas hoje você fez no nosso meio uma obra eterna, uma obra eterna. Diga a Adriana o que Deus fez por ela ali, naquela oração de libertação depois do culto. Fale às irmãs o que Deus fez ali naquele culto, onde nós celebramos a fé, nós celebramos a fé na mensagem dessa manhã. Será que você consegue enxergar que cada reunião do povo de Deus é uma celebração da eternidade, é uma celebração de valores eternos, é uma celebração de um chamado eterno? Não é só uma noite alegre, não é só uma noite de celebração, de comunhão que vai ser esquecida, não. Nós estamos celebrando valores eternos. Come on, church! Cada pessoa que sobe no altar para cantar, para falar, para agradecer, nós estamos celebrando esse chamado Deus de toda graça, que vos chamou a sua glória eterna. Come on. Come on, church. Toda vez que eu estou pego mais uma vez pela minha fragilidade humana, que eu estou cansado, não é? Que eu estou sendo um ser humano, né? Eu me lembro que o que eu estou fazendo é uma obra eterna. Come on, church. Alguém estende as mãos para o Senhor onde você estiver. Fala assim, por favor. O pouco que eu faço para Deus vai durar eternamente. Repete mais uma vez. O pouco ou o muito que eu faço para o Senhor é uma obra eterna. Alguém glorifica um minutinho aí? Alguém glorifica um minutinho aí? Se você não está fazendo nada, trate de fazer. Se você sabe limpar a casa e pintar a casa e passar vec, isso ou aquilo, você não está fazendo nada. Mas se você está fazendo uma obra para Deus, come on, church, alguém celebra a obra que você está fazendo, porque é uma obra eterna. Hey! Meu Deus, a eternidade está dentro de mim hoje à noite. A unção da eternidade está sobre mim hoje à noite. Por isso que Neemias falou, eu não posso descer, estou fazendo uma obra eterna. Sabe como Deus decidiu eternizar pessoas passageiras? Ele nos gerou pela palavra eterna, pela palavra do eterno.
O que sai da boca do Eterno é uma palavra eterna. Jesus falou, o céu e a terra passarão, as minhas palavras não vão passar, nem um tio da lei vai passar, porque saiu da boca do Senhor. A palavra de Deus está eternamente firmada no céu. E quando Ele nos gerou, Ele decidiu nos gerar pela palavra. Deus nos eternizou no momento em que Ele decidiu nos fazer viver pela sua palavra. Para começar, nós somos gerados pela palavra. E aí vai. Uma das coisas muito próprias de você chamar a Deus é chamar Ele de O Eterno. Porque ninguém é como Ele. Ninguém jamais existiu antes dele, ninguém jamais vai existir. Só Ele é o Eterno. E uma das coisas mais fantásticas que se diz sobre Deus é que Ele é o Pai da eternidade. Peraí, você pode ser pai de qualquer coisa, mas Pai da eternidade, dá licença, explica para mim o que é isso. Explica isso para mim. Você é o Pai da eternidade. Aí um dia você falou, como é que eu vou fazer eles contarem? Porque eles não são eternos como eu. Eu vou criar criaturas, então eu vou criar o tempo. Agora eu vou criar o tempo. Come on. Esse come on meu é como se estivesse dizendo glória, santo, santo é o Senhor. Sabe? Porque essas obras admiráveis de Deus é que tem que estar em nosso pensamento. Escuta, eu sei, tem pouca gente aqui hoje. É uma igreja pequenininha, right? Mas ei, nós estamos aqui dentro de valores eternos. Nós estamos celebrando uma vida eterna. Sabe quando você falta o culto? Você deixou de celebrar o eterno para ficar sentado embaixo de um sofá que vai apodrecer. Você deixou de celebrar o eterno para ficar na frente de uma televisão que vai quebrar. Você deixou de celebrar os valores eternos. A única coisa que vai permanecer na sua vida para descansar um corpo que vai virar pó. Você deixou de celebrar, de dar glória. Sabe por quê? Você tem que aproveitar enquanto tem um som na sua garganta. Você tem que aproveitar enquanto a sua voz tem cordas vocais para você dizer, eu vim na tua casa te adorar, te dar o meu som, porque é isso que vai contar na eternidade. Não vai contar os arroz que eu comi, os feijão que eu comi. Vai contar o glória que eu dei, a oração que eu fiz, a adoração que eu fiz no corpo. Come on, church. O trabalho do Espírito Santo nessa pregação é tentar fazer pessoas passageiras terem uma mentalidade eterna. Pararem de ter um sentimento tão passageiro e entender que o Deus de toda graça nos chamou a uma glória eterna. Come on! Toda vez que eu estou cansado das aflições e das resistência, das oposições do ministério, Deus me lembra uma coisa só: você não está fazendo uma obra passageira. Você não está fazendo uma obra. I'm sorry, vocês são pintores, vocês pintam bonitinho, eu sei que fica lindo, mas vai sujar, tudo vai sujar de novo. O trabalho que você está fazendo todinho vai acabar. E aquela casa que você deixou linda e maravilhosa, cheirosa, vai ficar suja tudo de novo. Tá? E aquela construção maravilhosa que você fez tão alinhadinha, no esquadro, e aqueles pregos tão bonitinhos que você passou, e passou a massinha por cima, e você ficou tão bonitinho, vai apodrecer, vai acabar. E aquele dinheirinho que você suou, e você mandou para o Brasil, e você comprou um apartamentinho, e você fez, e você botou, e você quase era o homem lá que falou dos celeiros, você quase era aquele homem. Vai acabar tudinho. E o Espírito Santo vira para mim e para você e diz assim: não ajunteis tesouros onde a traça rói e o ladrão rouba. Não ajunte tesouro aqui. Será que você não entendeu que eu te chamei para uma glória eterna? Sei que você é passageiro e seus dias vão terminar. Aliás, eu pedi para você contar, já contou? Ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios. Ei, esse negócio de aniversário não é só para a gente ganhar presentinho, não. Jesus está dizendo assim, ó, menos um. Não é só para ganhar presentinho e ficar todo feliz. E, na verdade, menos um. Ei, o que Deus está dizendo é, a eternidade está chegando. Ô florzinha, você vai murchar. Vamos ler o versículo 24?
Vamos ler o versículo 24. Versículo 24. Porque toda a carne é como a erva. Pronto. Ele nos chama de capim. Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Come on, church. Come on. Come on. Essa é a palavra do Eterno. Ele pegou essa erva e falou: você vai secar. E já está seco, já está ficando amarelinho. Estava tão verdinho um dia desse. Já está amarelando. Não volta a ficar verde, não. Você sabe, daí... Essa imagem da erva é muito importante. Porque a erva não resiste o tempo, ela não resiste, ela recebeu o calor do sol, ela recebeu a energia, ela ficou tão bonita como as árvores estão agora, não é? Nessa primavera. E aí a flor vem, a flor da erva. Né? A flor da erva é aquela empolgação de quem está vivo. É aquela empolgação de quem está vivo. Olha a flor, olha que flor bonita. Vai murchar rapidinho. Vai murchar. Right? Vai murchar. E sabe o que Deus está dizendo? Come a minha palavra enquanto você está verde. Come a minha palavra enquanto você é erva. Sabe por quê? Quando eu faço a erva comer a minha palavra e a minha palavra é eterna, sabe o que acontece? Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Come on, church. Come on. Come on. A oportunidade que nós temos numa vida passageira, e Jesus fala, repete o culto, vai lá, tem domingo de novo, tem quarta-feira de novo, e terça-feira de novo, volta lá, você é erva, você tem que comer a palavra toda semana, renova toda semana, porque à medida que você come da minha palavra, você está comendo a vida eterna. E sabe o que vai acontecer contigo? Eu vou te ressuscitar no último dia. Eu vou te ressuscitar, eu vou te entregar nas tuas mãos a coroa da vida eterna. Come on, church! Não é um carro novo que vai ficar velho, não é uma casa nova que vai ficar velha, não é uma alegria nova que vai ficar velha, Ele vai nos dar a coroa da vida eterna. Eu não tenho palavras para pregar a palavra dessa noite. Eu só sei que a eternidade está sobre mim. A unção da eternidade está sobre mim. Ele está repetindo as palavras de Isaías 40, versículos 6 a 8. Onde ele diz, clama e diz, toda a carne é erva, e a sua flor como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Agora, nós somos eternizados na nossa relação com a palavra de Deus. Por isso que Deus nos fez viver pela palavra. Por isso que nem só de pão viverá o homem, como está em Deuteronômio 8:3, e Jesus falou para Israel, Deus falou para Israel, Deus te deixou ter fome para fazer você entender que nem só de pão vive o homem foi criado para viver da palavra eterna. O meu propósito de te eternizar depende de você comer a palavra. Então come a palavra, porque é a palavra do Deus eterno. E Jesus repete isso quando o diabo lhe oferece pão no lugar, as pedras no lugar de pão, e Jesus disse para ele, ei, você não sabe que o homem foi criado para viver da palavra do eterno? Você não precisa oferecer pão para mim, porque nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca do eterno. Nós precisamos entender o plano do Senhor, que é eternizar esse passageiro que somos nós, é nos alimentar da palavra eterna. O plano é comer Bíblia e viver para sempre. Eu sei os planos que eu tenho a respeito de vós. São planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Qual a esperança? Dos últimos 10 anos de casamento, ser o melhor da sua vida. Aí você morre enterrado no mesmo túmulozinho do seu... Oh, really? Que esperança é essa? Que projeto é esse?
Não, que nos últimos 20 anos da sua vida você vai aposentar, não vai trabalhar. Aí você vai ver aquela vida monótona, sem graça, que você não sabe o significado nenhum. Porque você já viajou os lugares que você tinha que viajar, já veio tudo que tinha que ver, não tem mais graça. Aí você começa a entrar em depressão. Não tem mais cruzeiro para fazer, não tem mais Paris para andar, não tem mais... Já fui em tudo que até Cancún da vida, já foi não sei aonde. E aí você, e agora? E agora? Acabou. Porque não foi isso que ele nos prometeu. Come on, church. Quem puder no Cancún, vai. Vai, volta. Mas eu quero saber se você está comendo a palavra. Eu quero saber se você está se alimentando da única coisa que vai te tornar eterno. Porque o Deus de toda graça nos chamou à sua glória eterna. Come on, church. Come on. Alguém diz assim, Jesus me perdoa. De estar tão preocupado com meus problemas. É problema que fala. Sabe por quê? Porque não é real. Se fosse real, seria problema. Mas como não é real, é um problema. I'm sorry. Existe uma morte em mim hoje, mas existe uma vida em mim hoje. Existe uma morte passageira em mim hoje, mas existe uma vida eterna em mim hoje. A pergunta do Espírito Santo é: eu tenho que escolher deixar essa morte passageira tomar conta de mim, ou me alimentar da vida eterna e fazer que essa vida eterna em mim engula toda a morte passageira que está dentro de mim? Alguém diz: toda a morte passageira que está dentro de mim seja engolida pela vida eterna que eu tenho hoje. Come on, alguém declara mais uma vez: eu tenho a vida eterna hoje. Mais uma vez, eu quero ler aqui de passagem para ir para o final da mensagem. O João, vou lá voltar para o Evangelho de João. João é o livro da vida eterna. E mais uma vez, no capítulo 15, no versículo 36, a primeira frase do versículo diz: tenho, isso é, capítulo 15, né? É em João mesmo que eu estava, gente? É. Não, capítulo 3, é isso, esse é o problema. Capítulo 3 de João, o versículo 36, que ele diz: quem crê no Filho tem, não vai ter, não terá, não teve. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Alguém só diz: eu tenho a vida eterna hoje. Agora vamos para o capítulo 4, versículo 14 de João, que ele diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque, do contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Sua vida eterna começou a jorrar dentro de mim hoje. Alguém pode declarar isso? Fala para mim assim, põe a mão dentro de você assim. Quem está conversando, para de conversar e olha para mim. Põe a mão no peito e diz assim: há uma fonte em mim que jorra para a vida eterna. Feche os olhos, por favor. Fala para o Senhor: faz jorrar essa fonte. A fonte de vida que está dentro de mim. Come on, alguém declara isso com força, com fé? Alguém diz para Deus: há uma vida dentro de mim, há uma fonte dentro de mim. Eu preciso que essa fonte engula, saia engolindo toda a morte nas células do meu corpo, nas células, saia engolindo toda a morte no meu psicológico, saia engolindo. Há uma vida, há uma fonte de vida que jorra para a vida eterna e ela tem que jorrar em mim. Eu quero que essa fonte saia jorrando pelo meu corpo, saia jorrando pelos meus pensamentos, saia jorrando porque há uma fonte de vida eterna dentro de mim essa noite. Há uma fonte de vida eterna dentro de mim. Come on, church, há uma fonte de vida eterna e eu proclamo: seja aberta essa fonte. Que ela jorre de você. Agora, capítulo 6 de João, versículo 47. Em verdade vos digo: aquele que crê tem a vida eterna. Falei, sou eu. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Fala, sou eu. Se você tem a vida eterna, porque está acabrunhado. Se você tem a vida eterna, porque está com a cara ruim. Se você tem a vida eterna, porque não está celebrando. Se você tem a vida eterna, porque está amarrado. Se você tem a vida eterna, porque está machucado. Se você tem a vida eterna, come on, church.
Não parece que você sabe que tem a vida eterna. Fala para Deus, eu me arrependo de não estar entendendo. Eu queria dizer que Paulo soube diferenciar entre duas vidas que tinha nele. Existe uma vida passageira que tinha nele, que tem em nós também, mas Paulo crucificou essa vida com Cristo, porque ele dava muitos problemas, e dá para a gente também. Mas Paulo tinha uma outra vida eterna dentro dele, a qual ele diz em Gálatas 2, versículo 20, porque eu estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, eu vivo ela pela fé no Filho de Deus. Paulo estava dizendo, a vida que eu tinha na carne, eu crucifiquei, mas a vida de Deus em mim, eu estou vivendo na fé, eu estou vivendo essa vida. Tem dois tipos de vida dentro de nós, uma que nos mata e uma que nos dá vida. A vida da carne você crucifica, a vida eterna você deixa fluir. É lógico que essa vida aqui embaixo ela não faz sentido, ela não foi feita para fazer sentido. Se você falar a vida é injusta, não está falando nada demais. Se você falar a vida não tem sentido, está certo. A vida é má, nada de errado. Nós estamos vivendo uma fase passageira da vida, ela é incompleta, ela é sem explicações e ela é sem sentido. Incompleta, sem explicações, sem sentido. Para de ficar perguntando por quê. Não tem resposta. Aqui não é o lugar das respostas. Então, eu vou ler aquele versículo de 1 Coríntios 13, o versículo 9, e depois o 10 e o 12. E aí nós vamos orar. Em 1 Coríntios 13, versículo 9, ele diz, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Lógico, essa é a vida. Por que a gente quer todas as partes? Numa vida que foi desenhada para ter só uma parte. Nosso problema está em não aceitar essa vida como ela é. Entender como ela é. É a mesma coisa de você comprar um apartamento de 1 quarto e querer que ele seja um apartamento de 3 quartos. Ei, você mora no de 1 quarto. Não adianta querer dessa vida mais do que ela está oferecendo. Essa vida tem morte, essa vida tem todo tipo de surpresa ruim que ela puder apresentar para nós, ela tem. Ela tem. Só que Jesus falou, não tem nada errado, essa vida é assim mesmo. Não tem nada de errado com essa vida, de ela ser assim. Porém, eu quero que você me pergunte sobre a vida eterna, como que é. Pergunta para mim como que é a vida quando eu colocar uma coroa na sua cabeça. Pergunta para mim como é a vida quando eu te vestir de branco. Pergunta para mim quando é a vida, quando eu te der um anel no teu dedo com um nome que só você sabe. Pergunta para mim quando é a vida, quando eu te sentar naquela mesa e te alimentar eu mesmo lá no reino de meu Pai. Pergunta para mim como que é a vida quando você andar pelo universo com os anjos. Pergunta para mim como é essa vida que eu preparei para você. Para de ficar me perguntando tanto sobre essa vida passageira que não faz sentido e nunca vai ter. Eu termino aqui. Mas o Espírito Santo não termina. Eu estava orando um dia e eu comecei a orar que os sons da eternidade chegassem nos meus ouvidos e que as imagens da eternidade chegassem perto de mim e que eu fosse transportado desse lugar na terra para contemplar a vida futura que Deus me deu. Eu tenho certeza que naquele momento da vinda de Jesus, quando a gente for arrebatado e for transformado e a gente se encontrar na presença do Pai, meu Deus, a alegria vai ser indescritível. Vai ser indescritível. Indescritível. A leveza que vai estar em nosso espírito, a sabedoria que vai estar dentro de nós, a revelação, a resposta. Essas pessoas que pensam que vão chegar lá no céu e perguntar, vai perguntar nada. Vai perguntar nada. Você vai estar tão transformado, você vai estar tão revelado, você vai estar tão cheio, você vai estar tão... Você vai perguntar é nada, você vai querer saber de perguntar nada. Tudo isso vai ficar aqui embaixo. Você vai entrar numa nova dimensão que você não vai querer nem lembrar de pergunta nenhuma que você tinha aqui embaixo. Porque aquele é o lugar das respostas. Come on, church. Eu quero que quando você levantar do banco e venha aqui, você venha para celebrar. Eu quero que você não venha correndo. Eu quero fazer algo diferente. Eu quero que a gente fique de pé, onde a gente está, nesse momento. E antes de você sair para cá, você vai vir cada passo que você der vindo para cá. Você está vindo, presta atenção.
Você não vai sair do banco, aí onde você está, para ir para a rua, nesse momento. Você não vai sair do banco onde você está para ir para casa. Você vai sair do banco onde você está para vir no altar, onde Deus está te dizendo: eu te chamei para a vida eterna. Eu quero que você saia desse banco devagar, e você pode começar a vir, e dizendo para Deus: eu estou indo celebrar a vida eterna que você me deu. Eu estou indo para celebrar a vida eterna. A celebrar a vida eterna. Yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Além do Rio Azul. É para esse lugar que nós vamos. Não precisa grincar, nem tem imigração lá. Thank you. Ei, obrigado. Ei, obrigado. Ei, obrigado que eu vou poder beber do rio. Ei, vou poder comer da árvore da vida. Ei, muito obrigado. Ei. Ei, obrigado. Ei, muito obrigado. Jesus, foi isso que tu vieste nos dar. Jesus. Jesus. Vida eterna. Vida eterna. Jesus. 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 Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. Hey, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, muito obrigado. As nações, ei, muito obrigado. E as portas, a cidade é de ouro. Jesus, Jesus, Jesus. Obrigado por esse lugar, Jesus. Obrigado, Jesus. Por esse lugar, Jesus. Ei, ei. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Não haverá mais noite, não haverá. Hey!
Thank you, Lord Jesus. Tem o sol. Era da bagara babasa. Thank you, Lord Jesus. Verá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. As nações andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais não haverá. Jesus, hey, oh my Lord, dei clamor, verei o sol e tocarei seus enfim. As nações andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. Thank you, Lord. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Ei, oh, morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul. Aleluia. Aleluia. Escuta, a gente pode não ser muito importante, não ter muito dinheiro e se sentir muito fraco. Fala assim, e daí? E daí? Eu vou viver a vida eterna. Aleluia. Eu tenho um chamado para viver a glória eterna. Eu tenho um passaporte, não tem imigração do inferno. Não tem imigração do inferno que me deporta do céu. Não tem. Não tem demônio do inferno que me rouba o chamado da glória. Come on, church. E daí? Se eu viver infeliz por alguns anos nessa terra? E daí? E daí? Se eu não tiver tudo que eu desejo nessa terra? E daí? Se eu não puder ter o que eu vi outras pessoas terem nessa terra? Meu passaporte está seguro, garantido. Tudo que eu preciso esperar é o tempo passar. Eu tenho uma notícia para vocês que estão aqui hoje à noite. Em menos de 50 anos eu vou estar lá.
em menos de 50 anos, eu vou viver o que eu estou pregando hoje à noite. Come on, church. O que é 50 anos? Oh. A gente tem que focar aqui, sabe por quê? Nossas orações vão mudar. Nossa fé vai mudar. Nossa atitude vai mudar. Nossas brigas vão mudar. Ficar brigando por causa de besteira. Não vai mais. Porque, tipo assim, eu vou viver a eternidade. Nós vamos dar as mãos uns aos outros. E nós vamos orar uns pelos outros agora. E nós vamos declarar que uma nova perspectiva vem sobre nós essa noite. Pai, vai trabalhando em nosso coração. À medida que nós oramos pelos outros nesse altar. Pai, nós abençoamos uns aos outros nessa noite, nesse altar. Cada um de nós tem uma coroa de vida eterna. Cada um de nós recebeu a coroa da vida eterna, Pai. Cada um de nós vai receber uma pedrinha branca com novo nome, Pai. Cada um de nós tem um nome, Pai, escrito no livro da vida. Pai, o nosso nome não vai ser apagado, como aqueles que vão descer ao inferno, cujos nomes serão apagados. Pai, obrigado, Pai. Pai, não deixa eu me importar com as ninharias dessa vida, Pai. Pai, não deixa eu me importar com os sofrimentos passageiros dessa vida, Pai. Pai, não deixa eu me importar com a coisa incompleta que essa vida é, Pai. Transporta o meu olhar para o lugar onde a minha esperança está. Transporta o meu lugar, transporta o meu olhar, transporta a minha expectativa. Pai, é a última semana de maio, eu declaro uma perspectiva eterna sobre a igreja. Eu declaro uma esperança firmada no céu. Eu declaro uma alegria firmada no céu. Eu declaro que nós temos uma igreja espiritual aqui, não uma igreja carnal. Eu declaro que nós temos uma igreja cuja esperança está na vida eterna e não na melhora dessa terra. Eu declaro, Pai, que nós temos uma igreja que não está preocupada, Senhor, que o mundo vai melhorar, porque ele não vai, mas está preocupada que a nossa redenção está quase chegando. Jesus disse assim: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai os vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima. Dizer que Jesus está voltando não é só dizer que essa luta vai terminar, é dizer que uma coroa está chegando na minha cabeça, uma coroa está chegando na minha cabeça. Vestido de vestes brancas, calçado com sapatos brilhantes, meu Deus, com uma roupa resplandecente, completamente transformado, completamente sarado, completamente satisfeito. Alguém diz: Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. Jesus, obrigado pela vida eterna. Oh, louvado seja. Nós viemos nesse culto hoje celebrar a vida eterna. Só que o próximo culto é para isso também. Não importa que mensagem seja pregada, por favor, tira o olhar daqui. Por favor, pare de brigar por questões. Então, não olhou para mim. Não olhou. Misericórdia. É muita mediocridade. É muita infantilidade. Uma briga por uma coisa tão besta. Tem gente que vai perder isso por causa de besteira. Vai perder isso, esse chamado à glória eterna. Porque o coração está preso nas picuinhas desta vida. Come on. Alguém fala: Jesus me liberta das picuinhas desta vida. Em nome do Senhor Jesus. Amados, a unção está tão linda aqui que eu não sei como terminar. Não sei como mandar vocês embora. Porque está sobre mim essa unção. Está aqui. Os anjos estão aqui. Eles estão operando isso agora. Eles estão felizes. Eles estão dançando entre nós. Por causa dessa palavra. Porque eles sabem do que eu estou falando. Eles vivem o que eu estou falando. Eles veem o que eu estou falando. Eles sabem que é mais real do que eu preguei o que eu estou falando. Eles sabem. E eles estão se regozijando, dançando, felizes aqui. Porque eles vão nos ver lá. Fala assim: o anjo vai te ver lá. Come on. Oh, o anjo vai te ver lá. O anjo vai te ver lá. Come on, church. Come on. Isso é que é ser cristão. Isso é que é servir a Jesus. É isso o que é. E daí que eu tenho alguns dias maus? Blue days. Whatever. Blue, pink,
dark, whatever. Todos vão acabar. Todos vão acabar. Em menos de 50 anos eu vou estar lá. Em menos de 50 anos eu vou estar lá. Alguém quiser ir comigo? Vamos junto. Come on, church. Come on. Isso é que é ser crente. Isso é que é servir Jesus. Ele não nos prometeu um carro. É uma desgraça um pregador usar um púlpito para prometer carro para as pessoas. Porque o que Jesus nos deu foi a vida eterna. Agora, ele já prometeu. Ele não vai deixar você sem roda, não, filho. Ele não vai deixar ninguém sem roda. Tem alguém sem roda aí? Tem alguém sem teto aí? Preciso pregar sobre isso? Não. Esse lugar aqui é um lugar para a gente contemplar a vida eterna, aquilo que realmente o Senhor nos deu. Não quero saber o que está acontecendo no seu corpo, o que vai acontecer. Você já tem a vida eterna. Se o seu corpo meio desviar, não estou aguentando, deixa ele desistir, ele já tem a vida eterna. E saiba, ele vai ser ressuscitado. Esse corpinho aí, vai ser ressuscitado. Jesus prometeu, eu o ressuscitarei no último dia. Eu te garanto, eu te ressuscitarei. Toda vez que você beber aquele cálice, comer aquele pão, sabe que Jesus falou, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Você está reclamando de quê? Dor de cabeça, enxaqueca. Come on. Manda embora e fala, a vida que está em mim, engole essa enxaqueca. Fala assim. A vida que está em mim, engole essa dor no estômago. A vida que está em mim, há uma vida. Ou você não sabe que tem uma vida dentro de você. E é uma vida eterna. Eu não sei como terminar esse culto. Alguém me ajuda? Sinceramente. Descer desse lugar que eu cheguei aqui, eu não quero descer. Porque eu estou contemplando aqui a glória do céu, da vida eterna, dos anjos de Deus conosco. Daqui a pouco a gente vai comer de novo, tomar café de novo, dormir de novo. Aí a gente desce lá para baixo de novo. Eu não sei o que você fala antes de dormir, mas é muito importante o que você fala para Jesus antes de dormir. Jesus, eu vou botar meu corpo aqui nessa cama, mas meu espírito está ligado contigo. Jesus, me revela a vida eterna, me revela o céu, me revela a realidade, as realidades, me revela enquanto eu durmo. Sabe, eu não sei o que você fala quando você levanta, quando você acorda de manhã, mas sabe, fala para Deus, eu estou indo viver mais um dia, não tem novidade nenhuma aqui. Esse dia novo, é novo, mas é tudo igual. Me revela o céu, me revela a vida eterna. Quero declarar, abra as mãos, que a graça do Senhor, a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai, se não fosse o amor dele, ele não teria criado tudo isso. E a comunhão do Espírito, porque ela nos dá a certeza de que tudo isso é verdade. Permaneça com você em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Meu Deus.